Olá, queridos, nós estamos de volta com o nosso canal A Bíblia Responde. Quero, desde já, parabenizar cada um que tem se inscrevido, tem participado conosco neste trabalho, onde nossa finalidade, o nosso objetivo é mostrar o que a Bíblia responde, o que ela fala acerca de algumas indagações, perguntas e dúvidas que muitos de nós temos por diversos textos. E o nosso objetivo é iluminar sua compreensão, fazer você entender melhor o que a palavra ela fala aí a respeito de alguns textos, que realmente é e o que não é dentro da palavra de Deus. A melhor fonte para a gente se procurar interpretar a Bíblia é ela mesma. Continuo afirmando que sempre eu falo, a Bíblia ela explica a Bíblia. Bom, hoje nós estamos com o objetivo, a finalidade de explicar um versículo talvez mal compreendido por muitas pessoas. E o que nós iremos hoje trabalhar é o versículo que está contido em Apocalipse, capítulo 21, o versículo de número 8. Esse versículo talvez você já ouviu por aí uns pastores, pregadores falarem acerca dele. Vamos lá, o versículo diz assim: quanto porém aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Talvez você já ouviu por aí alguém, quando certa pessoa teve uma oportunidade, veio a oportunidade, na verdade, para essa pessoa falar algo, talvez cantar um louvor, uma palavra, e essa pessoa rejeitou e alguém disse assim para ela: os tímidos não herdarão o reino de Deus, ou seja, não serão salvos. E há muitas pessoas que interpretam errado demais esse versículo. Minha tradução ela fala acerca dos medrosos. Algumas traduções, a NVI, por exemplo, as Almeidas, elas vão falar os covardes. Outras traduções vão falar tímidos, realmente tímidos. Bom, para nós introduzirmos isso, queridos, há necessidade de nós logo de antemão entendermos que quando a Bíblia ela está falando acerca de pessoas tímidas, ela não está falando de uma pessoa que tem um tipo de temperamento introvertido. Aquela pessoa que tem vergonha de falar em público, aquela pessoa que não sabe muito se associar, que realmente dentro de uma questão de temperamento, ela é uma pessoa introvertida, é uma pessoa tímida. E não é isso que a Bíblia está falando. Para a gente mostrar que não é isso, não está falando de alguém que tem medo de se pronunciar em público, nós vamos abordar alguns pontos muito importantes para a gente entender melhor este versículo à luz da Bíblia. Primeiramente, a gente precisa entender a origem ou a etimologia da palavra dentro do seu original, do seu significado. A palavra covarde ou tímidos, a palavra tímido dentro do seu original. O que significa a palavra tímido dentro da sua raiz, já que a Bíblia ela não foi escrita propriamente dito logo na linguagem portuguesa, e sim, sabemos que na hebraica, e logo após aí os textos hebraicos foram passados para o grego, na Septuaginta, né? E nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita em grego. Então, vamos entender o que essa palavra tímido significa. Primeiramente isso. Segundo, nós iremos entender essa palavra dentro do contexto bíblico, alguns versículos, e também, claro, dentro do próprio contexto do texto de Mateus, dentro do livro de Apocalipse. E logo após nós também iremos aqui falar quais são os prejuízos de interpretar esse texto desta forma, totalmente errado. Bom, mas vamos lá. A palavra tímidos, dentro do seu original grego, a palavra é deiloi, que significa covarde. Então o significado, a melhor tradução é covarde, não tímidos, né? Mas também não está errado aí em algumas traduções. Mas a palavra deiloi, do grego, significa covarde. O que é covarde? Alguém medroso, alguém que também pode ser infiel,
alguém que foge. Olha que interessante. Dá a ideia de alguém que foge. Na etimologia dessa palavra, que vem do latim, coda ou cauda, ela fala de alguém que sai com o rabo entre as pernas. Ou seja, alguém que foge de uma situação de perigo. É alguém que, diante de uma situação de perigo, ela foge, ela baixa a cabeça, vira as costas e foge. Esse é o significado desta palavra, a etimologia desta palavra. Por isso você vai ver em algumas traduções está medrosos, como a minha, outras traduções está tímidos e outras vão estar realmente covardes, como a NVI, e também, claras, aí as traduções de Almeida. Bom, a gente precisa também ver essa palavra dentro do seu contexto, ou seja, do contexto do versículo, o contexto de Apocalipse. Do que está falando o contexto de Apocalipse? A gente sabe que a partir do capítulo 4 por diante vai estar falando do período tribulacional, da grande tribulação, e vai ter perseguições a pessoas que vão se converter, como nós que somos pré-tribulacionistas assim acreditamos. Pessoas vão se converter na grande tribulação e vai haver aí perseguição, e muitos vão ser mortos. Então, dentro dessa perseguição, vai ter pessoas que podem retroceder, pessoas conversas, né? Então, a gente precisa entender isso. Esse versículo está dentro desse contexto. O Apocalipse fala do contexto de grande perseguição. Então, esses covardes são pessoas que, dentro desse contexto, elas podem desistir da fé em Jesus Cristo. As pessoas que podem desistir da fé em Jesus Cristo. Nós vamos continuar, vamos ver essa palavra, ela dentro do contexto bíblico, a palavra tímido dentro do contexto bíblico. Bom, para isso nós iremos para o texto em Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 40, a qual diz assim: Ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha que interessante, você percebe que dentro desse versículo Jesus ele está falando com seus discípulos. Isso aqui é o texto da tempestade, Jesus acalmando a tempestade. E no momento da grande tempestade, os discípulos eles se apavoram. Eles ficam com medo. E detalhe, a pessoa tímida é uma pessoa que está em um estado espiritual de medo. A pessoa covarde ou tímida é uma pessoa que tem está num estado espiritual de medo, onde foge diante de situações ou diante de uma força de alguém maior do que ela. Então, isso lhe impede de ter fé. Isso lhe impede de acreditar em Deus. O que acontece perfeitamente nesse versículo é isso. Porque os discípulos começam a duvidar de Jesus. É só você ler o versículo número 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Então aqui, falta de fé. É só você ler o contexto logo imediato, que ele vai dizer: ainda não tendes fé? Tá? Então essa timidez é falta de fé. Medo diante desta situação, onde eles chegam até propriamente duvidar do Senhor Jesus. Mestre, o Senhor não se importa? Olha que interessante. E outro texto onde a gente também percebe essa questão de tímido é o texto em Juízes. Texto em Juízes, capítulo 7, versículo 3. Apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Olha que interessante. Então muitas pessoas voltaram. Isso aqui fala da guerra, onde Gideão ele estava formando um exército para guerrear contra os midianitas. E nós vamos perceber que logo dentro desse contexto Deus diz: olha, tem gente demais para que eu possa dar a vitória a vocês. Então mande que os covardes e medrosos eles saiam. Esses covardes, esses medrosos poderiam darem sérios problemas no meio dessa guerra. Essas pessoas com certeza iriam, no momento da guerra, desistir e fazer com que outros também desistissem. Perceba isso. Olha que interessante. Então, nós observamos que tímido na Bíblia justamente é isso. Pessoas medrosas. Pessoas onde se encontram em situações como essa e acabam tendo medo, falta de fé. Viram as costas. No exército de Cristo,
né? Muitos fazem isso, viram as costas para o inimigo, fogem do meio da luta, por falta de coragem, por falta de fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Isso se aplica a pessoas que se desviam, talvez por meio de circunstâncias, situações que acontecem em suas vidas, acabam desistindo do caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, vamos também agora entender esta palavra, o que, por exemplo, se as pessoas interpretarem esse texto realmente dessa forma, esse tímido é alguém que tem medo de oportunidade, tem medo de, num culto de oportunidade, se expressar, de falar, essa pessoa, ela é tímida. Aí você vai e diz, olha, os tímidos não entrarão no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Se a gente for perceber, há um grande problema nisso. Por qual é o problema? Que se a gente falar uma coisa dessa para uma pessoa, a gente está colocando a salvação pelas obras. Você percebeu? Ou seja, essa pessoa por não ter oportunidade, por ter medo de ter essa oportunidade, ela não vai para o céu. Então eu estou colocando a salvação pelas obras. E Paulo ele vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 5, que nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Mas se porventura há pessoas que têm medo, têm vergonha de se expressar em público, o melhor fazer na condição de um pastor, de obreiros, é conversar com essa pessoa. É falar para essa pessoa que nós precisamos falar do amor de Jesus. Ensinar as pessoas, ajudá-las a se expressar. É dessa forma que a gente tem que trabalhar com pessoas que têm esse tipo de temperamento, de personalidade. E não as envergonhar, e não as sentenciar para o inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E outro problema grande é que a gente pode colocar muitas pessoas fora da igreja por acabar falando isso, e é uma interpretação totalmente errada desse versículo de Apocalipse capítulo 21, versículo número 8. Ele não está falando de pessoas que têm vergonha de ter oportunidade, que têm vergonha de se expressar em público. Mas ele está falando de pessoas que retrocedem, pessoas que por medo não tomam a cruz de Jesus Cristo, pessoas que retrocedem no meio da caminhada, pessoas que viram a costa para o inimigo, são esses o covarde. E é tão interessante que logo nesse contexto imediato, ele vai dizer, ora, porém, em Apocalipse 21, 8, porém, aos medrosos, aos incrédulos. Eu falei que o medo também é falta de fé. Medrosos e incrédulos. Então tem muita gente que não aceita também a Jesus por medo de renunciar, como eu já falei, de tomar a cruz, e a gente sabe que isso exige muito sacrifício. Tem pessoas que infelizmente não aceitam a fé. E essas pessoas, infelizmente, vão ficar sem a salvação em Cristo Jesus. Então, logo aqui nós entendemos que esse versículo ele está falando de pessoas que retrocedem, tá? São os tímidos, esses são os covardes, aqueles que fogem, tá? Aqueles que fogem do evangelho, aqueles que fogem da fé cristã, que retrocedem, que voltam atrás. E não pessoas que têm um temperamento introvertido, que têm vergonha de se expressar. Contra essas pessoas que são tímidos no sentido de temperamento, o melhor fazer é ajudá-las. Tá? No contexto, nos dias de hoje, como pode ser alguém tímido, já que nós vivemos num contexto de perseguição, são pessoas que têm vergonha de admitir a sua fé em Jesus. São pessoas que, quando se encontram diante de situações onde devem exercer sua fé, não exercem. Tem vergonha de mostrar que é cristão, e talvez diante de situações, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, aí essa questão cultural, as pessoas acabam tendo medo, não professam sua fé e por muitas das vezes até negam que são cristãos. Então, que nós possamos a cada dia buscar mais conhecimento da palavra e entender a palavra como ela é. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.